Olá, gente. Sou o professor Mauro, né? Vamos para mais um exercício aí de mecânica dos sólidos, né? Então, de mecânica. Ah, esse exercício aí vai envolver o que a gente aprendeu de deformações, né? Caso de alongamentos, encurtamentos de peças e coeficiente de Poisson, tá bom? Então, veja bem. A questão é lá do livro de resistência dos materiais, né? Do Hibbeler, sétima edição. Eu acho que em todas as edições tem ela, mas aí só deve mudar o número. Eu não lembro qual número é. Então, vamos lá. O tampão tem diâmetro de 30 milímetros e ajusta-se ao interior de uma luva rígida com diâmetro interno de 32. Tá? O que é o tampão? É como se fosse um tubinho, né? Aqui dentro dessa outra parte aqui que a gente vai chamar de luva, né? Como se fosse um cilindro oco, um tubo. Né? Então, aqui tem um tubo maciço aqui dentro, que eu chamo de tampão, está dentro dessa luva. Beleza? Ambos, o tampão e a luva, têm 50 milímetros de comprimento, né? Então quer dizer que a altura aqui, ó, dessa pecinha é 50 milímetros. E pede que determine a pressão axial, né? A pressão que está aqui no caso nada mais é do que uma tensão, já expliquei para vocês, que a gente pode considerar pressão como tensão, né? Então se ela é perpendicular a essa superfície, que é o topo do tampão, então ela é uma pressão do tipo normal, né? E ela está ao longo do eixo da peça, então é axial também. Então, essa pressão P, que deve ser aplicada na parte superior do tampão para que ele entre em contato com as laterais da luva. Então, o que está falando? Essa pressão tem que ter um valor, né, que faz com que essa parte interna que deforme, né, que deformação vai ser essa? Vai ser uma deformação de compressão, ou seja, ela vai encurtar. E ao encurtar, ela vai expandir para as laterais, né, vai expandir radialmente, que é um círculo, vai expandir radialmente. Então, até que ela entre em contato com as laterais da luva. Pede-se também que determine a distância o qual o tampão deve ser comprimido para baixo para que isso aconteça, né? No caso, qual o valor de pressão tem que aplicar aqui e quanto que vai encurtar, né? Vai diminuir de tamanho. A gente já sabe que na compressão diminui o comprimento, né? E vai aumentar a seção transversal, que no caso aqui seria o diâmetro. O material do tampão tem módulo de elasticidade, né? O E, módulo de elasticidade de 5 MPa e coeficiente de Poisson de 0,45. Então, bora lá. Lido isso aí, ó, a gente vai assumir as seguintes condições. Então, eu vou passar uma seção aqui nessa peça, né? Então, como se eu passasse um corte aqui, ó, e olhasse para baixo, né? Um corte. Aí eu veria algo semelhante a isso. Sendo que a peça é essa aqui e o tampão que está aqui dentro seria esse de verde. Beleza? Então, note que aqui tá as paredes da luva, né, de preto. De verde está o tampão, né? E eles têm aqui, ó, diâmetro interno de 32, que é a luva, né? Tá dizendo aqui na questão. E o tampão tem 30. Então foi o que eu coloquei bem aqui. Aí o que vai acontecer? Quando eu aplicar uma tensão aqui em cima, né? Que é a tensão P, a pressão P, isso vai comprimir a peça. Então isso aqui é uma tensão normal de compressão. Que eu coloquei aqui um sigma C. Ao aplicar essa tensão normal de compressão, no interior do elemento, aqui no caso do tampão, vão surgir tensões, ou então carregamentos, que serão na outra direção, né? Por exemplo, se aqui está na vertical, as outras tensões que vão surgir aqui no interior serão na horizontal. Então, elas geram tensões de tração, né? Por quê? Elas tendem a aumentar o diâmetro aqui dessa peça. Então, a gente tinha 30, para que ele encoste nas laterais, ele tem que ser maior que 30, ele tem que chegar em 32, que é o diâmetro externo, né? É interno da luva e vai ser o diâmetro externo do tampão. Então, veja bem. Então, assumindo que isso vai acontecer, a gente teria essa nova configuração aqui, ó. Note que o verde aqui, que era o tampão, está encostando nas laterais, né, do tubo, que é preto aqui, né, que está de preto, mas eu não pintei, mas seria isso aqui o tubo, né? Ô, jovem. Peraí. Seria isso.
Então, houve uma deformação aí da peça, né? Que deformação foi essa? Olha aqui. Imagina que o azul era aqui a parte que está verde aqui do outro lado, né? Então houve um encurtamento bem aqui, ó, um delta L, né? E aqui está o comprimento final da peça. O comprimento inicial era 50, o comprimento final agora é menor que 50, né? Então houve um encurtamento. Então, encurtamento, gente, eles estão conectados com esforços de compressão, beleza? Esforços de compressão. Então, logo, se eu quiser calcular a deformação longitudinal aqui, ó, a gente vai saber que o comprimento final vai ser o LF menos o L0 dividido por comprimento inicial. Eu vou guardar essa equação aí. Ou posso escrever aqui delta L, né? Sobre comprimento inicial. É a mesma coisa. Tá bom? Então veja. Então a gente precisa saber qual foi esse alongamento. Lá pela lei de Hooke, né? Lá pela lei de Hooke, a gente sabe que na parte elástica, tensão é o módulo de elasticidade vezes a deformação. Tranquilo? E sabe também que o coeficiente de Poisson ele é menos a deformação transversal, no caso a do outro eixo, a horizontal, por exemplo, sobre a deformação longitudinal. Então, o que a gente vai ter que encontrar? Vai ter que primeiro encontrar aqui a deformação longitudinal através da deformação transversal. E a deformação transversal vai ser o quê? Se é transversal, vou trabalhar com diâmetro agora. Esse diâmetro final menos diâmetro inicial sobre diâmetro inicial. Então, o que vai acontecer? Primeiro eu vou fazer isso aqui, né? Aí quando vou encontrar o diâmetro, a deformação transversal. Porque eu tenho o diâmetro final e o diâmetro inicial. Por quê? Como é que eu sei disso? Se a peça deformou, o diâmetro final vai ser igual à parte interna da luva, né? Que é 32. Então é como se o diâmetro final aqui fosse 32 e o inicial 30. Aí eu encontro a deformação transversal. Tendo a deformação transversal, eu substituo nessa fórmula aqui, ó, e, e eu tenho o coeficiente de Poisson que foi dado aqui na questão, 0,45. Aí eu encontro a deformação longitudinal. Tendo a deformação longitudinal, eu posso calcular tanto a tensão aqui, ó, que é a que eu quero, que vai ser o P, vai ser a deformação vezes o modo de elasticidade que também está aqui. Aí depois eu posso calcular, né, qual foi, né, ele quer saber, determine também a distância que o tampão deve ser comprimido, que é o ΔL. Então, tendo a deformação longitudinal, que vai ser essa aqui, tá? Vou colocar aqui o L, mas é a deformação longitudinal, pode ser transversal também. Aí eu tendo isso aqui, tendo esse valor, que eu consegui aqui na 2, eu encontro o ΔL. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer primeiro. Então vai seguir essa sequência. Primeiro vamos calcular a deformação transversal. Vai ser o diâmetro final menos o diâmetro inicial sobre o diâmetro inicial. Então o diâmetro final vai ser 32 menos. Se tiver na mesma unidade, você pode seguir de boa, tá? Tudo milímetro, milímetro na parte superior, no numerador e no denominador. 30 por 30, né? Isso aqui vai dar 2 por 30. Então, bora lá. 2 dividido para 30 dá esse valor aí, ó, 0,66. Vou escrever aqui 0,06667. Vou colocar 4 casas decimais. Porque deformação é bom você colocar com 4 ou 5 casas decimais, tá? Porque são números pequenos. Tendo a deformação transversal, eu vou usar aqui o coeficiente de Poisson, que é igual a menos, né? Menos. Deformação transversal sobre a deformação longitudinal. Então, a gente vai descobrir que a deformação longitudinal vai ser igual a menos a deformação transversal vezes o ni, tá? Essa letra grega aí chama ni, tá bom? Então, tendo isso, ó, vamos encontrar que a deformação longitudinal vai ser o quê? Menos 0,667 vezes 0,45.
Vamos lá. Vou colocar aqui vezes 0,45. Opa. Então, isso aqui já deu 0,03 negativo, certo? Esse negativo só quer dizer que é compressão, tá, gente? O sinal aqui não importa. Só vai dizer se está correndo compressão ou não. Então, vem aqui, ó, por exemplo, a tensão, né, que seria o P, é igual ao P, vai ser igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação longitudinal. Então, logo, P vai ser o quê? 5, né? Pode deixar em megapascal, vezes 0,3. Então, vai descobrir que P é 0,15. 0,15 o quê? MPa, certo? Porque a deformação não tem unidade. Então, a tensão P vai ter a mesma unidade do módulo de elasticidade, tá? A gente sabe que tensão é dada em MPa. Se quiser, pode colocar 150 kPa também. Só multiplicar por 1000. Aí, tendo a tensão, já descobri uma primeira coisa que o exercício pede. Tendo a tensão, agora a gente pode calcular o encurtamento, né? Bora lá. Lembrando que esse encurtamento aqui, ó, ele vai ser negativo. Por quê? O LF aqui, ó, o LF, ele é menor que o L0. Então, na compressão, o encurtamento é negativo. Então, vai ficar assim, ó. Deformação longitudinal é igual a menos ΔL sobre, só para a distância da positiva, tá bom? ΔL sobre L inicial. Então, a gente vai descobrir que o ΔL é igual a menos, deformação passa o menos para lá, longitudinal vezes o L inicial. Então, a gente vai saber que o encurtamento vai ser o menos, que já existe aqui, o menos que deu aqui da fórmula, 0,3, vezes o comprimento inicial, que é 50, né? Então, com isso, a gente vai descobrir que o ΔL vai ser o quê? 0,03 vezes 50. Aí aqui deu 1,5 milímetro. Beleza? Por que deu milímetro? Ó, porque a deformação não tem unidade, então a única unidade que sobra aqui é 50 milímetros. Então, ΔL vai dar em milímetro. Então, com isso, a gente descobriu quanto foi que encurtou, que foi essa parte aqui, ó. Foi 1,5, né? E a tensão que tem que ser aplicada aqui é de 150 kPa por quilopascal. Beleza? É isso aí, ó. Tranquilinho, uma questão bacana de coeficiente de Poisson. É isso.